Será que Deus desapareceu? A trágica realidade é que nós estamos vivendo numa época marcada por tanta confusão espiritual e teológica que o Deus da Bíblia praticamente desapareceu de vista. Foi substituído por divindades que demandam menos e que são mais propícias à mente moderna. Bom dia, meus queridos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A minha versão provavelmente não tem aí, é a nova versão transformadora. Então, quem não tiver, se não puder ser colocado aqui, vocês acompanham na versão de vocês mesmos. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu escolhi essa nossa NVT, que é uma versão bem fluida, é uma boa versão também. Diz assim, então, a palavra do Senhor: agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e destruir com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esta palavra, que é a Tua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos, a nossa mente, nosso intelecto, nosso coração. Nos colocamos inteiramente, Senhor, em Tuas mãos, porque reafirmamos nesta manhã nossa dependência do Senhor. Para podermos entender esta palavra que é tão simples, nós necessitamos da Tua intervenção. Faça-o então, Espírito Santo, para a glória e o louvor e a majestade do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de começar, então, esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, com 3 afirmações que eu estava lendo esta semana. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. São de 3 pessoas. Para alguns, o primeiro é desconhecido, conquanto ele seja bem conhecido no meio teológico, né, até mesmo internacional. Albert Mohler, ele é hoje presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, nos Estados Unidos. Albert Mohler, então, ele escreve um livro, e ele começa o seu livro com esta afirmação que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Será que Deus desapareceu? A trágica realidade é que nós estamos vivendo numa época marcada por tanta confusão espiritual e teológica que o Deus da Bíblia praticamente desapareceu de vista. Foi substituído por divindades que demandam menos e que são mais propícias à mente moderna.
Em certo sentido, estamos testemunhando o resultado da secularização e da evaporação do teísmo bíblico da nossa vida pública. A isto precisamos acrescentar a privatização da verdade e o fato de que milhões de americanos alegam ter direito divino ao seu casulo espiritual pessoal e ao seu próprio sistema de crenças. Como diz a canção, os americanos agora reivindicam o seu Jesus pessoal, que colocou entre aspas aí. Essa visão pessoal de Jesus Cristo pode muito bem ter pouca ou nenhuma semelhança com o Jesus tal qual revelado na Bíblia. A segunda afirmação que eu quero compartilhar é bem pequenina, mas eu gostaria que vocês captassem, guardassem aí. Não estou aqui para pensar, mas para sentir, ser e viver. Johann Herder foi um teólogo e um filósofo alemão do século XVIII. E a terceira afirmação, para nos situarmos aqui dentro do contexto da palavra, eu já citei este texto, pequeno texto, com os nossos alunos de quarta-feira, mas eu gostaria de relembrá-los, para aqueles que nunca ouviram. James Dobson era um terapeuta americano, não sei se, eu acho que ele ainda é vivo, foi contribuinte num livro Compreendendo os Tempos. James Dobson então escreve assim: nada menos que uma grande guerra civil de valores está ocorrendo hoje em todos os continentes. Eu vou repetir. Nada menos que uma grande guerra civil de valores está ocorrendo hoje em todos os continentes. Dois lados com maneira de ver a vida claramente diferentes e incompatíveis estão travados em um conflito amargo que permeia cada nível da sociedade. É uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. É uma guerra de ideias. Eu vou só repetir esta última sentença dele aqui. É uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. É uma guerra de ideias. Eu estava conversando semana passada com um amigo e nós falávamos justamente, eu entrei neste assunto, né, da realidade de uma guerra que é travada entre nós nesses últimos tempos. Ele é uma pessoa, talvez pela herança espírita, umbandista, né? Alguma coisa que eu falei, eu não me lembro, não me recordo, ele falou bem assim: então, Edilson, ele sabe que eu faço parte da liderança aqui da igreja. Ele me perguntou: então você não acredita que exista hoje possessão demoníaca? Ele já não faz parte mais da Umbanda, também não é nada, mas ele gosta muito de conversar sobre esses temas, né, teológicos, religiosos. Pelas tantas ele me fez essa pergunta: você então não acredita que existam espíritos maus que descem aqui à terra e tomam posse de pessoas? Eu falei: claro que eu acredito. Claro que eu acredito, e já tive algumas experiências nesta área. Só que eu estava comentando com ele, porque ele é uma pessoa muito aberta para todas as ideias. E justamente a minha intenção era despertá-lo para a realidade que ele ignora hoje. Eu falei para ele, eu comentei com os nossos irmãos ali, quando estávamos terminando a EBD, a guerra espiritual, e não devemos ignorar isso. O contexto aqui de Paulo, nesse capítulo que lemos aqui de 2 Coríntios,
ele tem um tom bastante marcial. É um tom militar que ele empreende aqui. Ele vai usar algumas frases aqui nesta introdução. Não lutamos conforme os padrões do mundo. Esta palavra aqui é uma palavra usada no meio militar. Usamos as armas poderosas de Deus. É uma expressão usada no mundo militar. E derrubamos as fortalezas. São duas expressões também muito usadas no mundo militar. Derrubar, aqui, a nossa tradução aqui é derrubar, mas algumas traduções trarão destruímos. Destruímos as fortalezas. As fortalezas aqui, no Antigo Testamento, geralmente é uma expressão usada num contexto bem literal. Seria um lugar alto, né? Até mesmo usado como prisões, um lugar para aprisionar pessoas, né? Uma fortaleza, imaginam aí. Só que aqui dentro deste contexto, de 2 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele está claramente dizendo que o mundo hoje, o mundo contemporâneo, dele ali, existia uma outra realidade, um outro aspecto da guerra que o cristianismo, os cristãos estavam envolvidos, empreendendo. Era uma guerra que não seria meramente travada, como muitos aqui do movimento de guerra espiritual, né, a partir da década de 90, final da década de 80, até meados da década de 90, tivemos um movimento a nível mundial chamado movimento de guerra espiritual, que foi muito forte. Os irmãos desse movimento de guerra espiritual enfatizavam muito o aspecto da guerra que a igreja lida com principados e potestades, e é bíblico, a igreja está envolvida numa guerra com poderes espirituais, sim. Mas eles enfatizavam muito esse aspecto e talvez muitas vezes romantizando a derrota ou a vitória sobre principados e potestades, meramente com decretos verbais, usava-se uma expressão muito que costumava se fazer, me fugiu a mente, onde eles iam para algum lugar e encenavam algo ali, dizendo que aquele gesto, aquela ação deles estariam destruindo principados e potestades que mandavam nas cidades. Eu comentava com os irmãos ali atrás, no sairmos da aula, que as duas guerras nas quais a igreja está envolvida, elas são reais, mas Satanás, ele é muito astuto, queridos irmãos. Ele é muito astuto nas suas artimanhas, nas suas táticas de guerra. No início da igreja, ao longo dos séculos, na verdade, talvez um certo período muito menos, quando esse aspecto da possessão em si, de um espírito tomar um corpo, né, e um irmão cheio do Espírito Santo, cheio da unção, expulsava aquele demônio. E aquela pessoa ficava liberta. Até um certo período da era pós-apostólica, a gente tem registros onde isso ainda era comum. Irmãos cheios do Espírito Santo empreendiam libertações, exorcismos. Só que Satanás, o objetivo dele ao longo das eras sempre foi minar a autoridade, o poder e o testemunho da igreja. Já no primeiro século, um grande adversário da igreja foi um sistema, foram ideias, chamado gnosticismo, um movimento dentro da filosofia que entra na igreja, uma forma de pensar, entra na igreja sorrateiramente,
E em muitas igrejas locais, em muitas regiões, aquele sistema, aquela filosofia conseguiu minar o poder da igreja. Existe um texto em Colossenses capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém vos torne ou vos tome por prisioneiros, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. E ele vai reafirmar ali a grandeza, a plenitude da divindade de Cristo. Aqui em Colossenses, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para esse risco desta guerra que Satanás empreende contra a igreja e que muitas vezes não percebemos. Porque nós estamos empreendidos agora justamente nesta batalha que é muito maior, muito mais abrangente e muito mais eficaz, diga-se de passagem, que é travado no campo das ideias. São conceitos que vão entrando na igreja e muitas vezes há uma certa, não seria bem, conivência, uma expressão que um determinado irmão ele vai usar aqui, John MacArthur. Ele também escreve um livro, A Guerra pela Verdade. John MacArthur, a sua igreja, é um escritor muito bom, americano, um pastor de uma grande igreja. A igreja de John MacArthur, ela está plantada em uma região complicada dos Estados Unidos, que é a Califórnia. A Califórnia hoje, não hoje, mas desde a década de 60, com aqueles movimentos de sociedades alternativas, sempre foi um estado muito complicado para o cristianismo, porque justamente foi um estado onde floresceu muitas ideias, muita liberdade e uma expressão hoje que se torna muito comum no meio religioso: tolerante. Tolerante. Existe uma tolerância muito grande da parte, não somente, queridos irmãos, da cultura evangélica ou dos cristãos, mas tolerância é a ordem do dia hoje. E talvez assim no afã ou na necessidade de a igreja se tornar relevante, ou até mesmo a igreja se tornar aceita, nós acabamos baixando a guarda. Nós acabamos ignorando alguns conceitos, algumas ideias que vêm moldando a sociedade à nossa volta. E se molda a sociedade, não podemos ignorar que a igreja, ela está inserida na sociedade. Aquela expressão que muitas vezes nós usamos: eu sou cristão, eu não estou mais no mundo. Para muitos incrédulos isso soa muito estranho, porque afinal, onde você está? E muitas vezes, quando nós afirmamos que não somos do mundo, dentro daquele conceito de que realmente nós não fazemos parte desta sociedade, mas esta não é a verdade. Nós estamos envolvidos numa sociedade, nós temos uma cultura pujante à nossa volta, e uma das artimanhas de Satanás é justamente corromper toda a cultura. Então vamos aí fazer rapidamente uma reflexão. O mundo ocidental, a Europa, vamos falar aí da Europa, as Américas, foi bastante, fortemente influenciada por uma cultura judaico-cristã. Já temos agora alguns, estava vendo anteontem, alguns rabinos
contestando que não existe esse negócio de cultura judaico-cristã. Ou é judeu ou é cristão. Eles não aceitam mais isso, né? Mas parece que ignora, ou eles não querem aceitar que o cristianismo, que Jesus, melhor falando, ele é judeu. Segundo a carne, Jesus é judeu. Então é natural que o cristianismo vá endossar conceitos, princípios ali do Antigo Testamento. Mas hoje, até mesmo a religião que é monoteísta, ela se volta contra o cristianismo e ela quer destruir. Na última vez que eu preguei aqui, eu comentei rapidamente sobre um fato que passa despercebido por muitos. É a tentativa de tirar, gente, eu vou usar o termo desconstruir, tá? De desconstruir a ideia do Natal. Por exemplo, Natal é uma festa pagã, Natal é uma festa pagã daqui, Natal é uma festa pagã dali. Quem arma uma árvore de Natal está armando uma zera, uma árvore ídolo, um poste ídolo, besteira. O mesmo que denuncia que o Natal é uma festa pagã, é o mesmo que vai lá para o parque da cidade, ao pôr do sol, quando o sol, lindo aquilo, quando o sol se põe, aplaude o Hélios. É o mesmo cara que luta, guerreia todo final de ano para tentar nos convencer que Natal é pagão. E eu estava falando com uma irmã que costuma ir lá em casa, ela veio com essa história, todo ano é a mesma coisa. Eu falei, minha irmã, se você pensa assim, com todo carinho, eu quero que você atente para uma coisa. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Poxa, não estou aborrecido não, tá, irmãos? Mas, por favor, quando você lê na sua Bíblia, quem é que faz o anúncio do nascimento de Jesus? São os romanos. Ela ficou olhando para a minha cara, eu falei, eu só quero que você me responda. E ela não parece que não conhece a Bíblia. Foi uma hoste de anjos, minha irmã. Foi uma hoste de anjos que se alegraram e comemoraram com pastores no campo o nascimento de Jesus. Mas vamos sair dessa hoste espiritual, os anjos. Os pastores que estavam no campo também foram aonde? Lá onde Maria e a criança estavam. Foram alegrar-se com o nascimento do Salvador. E ali na pessoa dos magos, ressurge a esperança de que todas as nações um dia conheceriam e experimentariam a salvação em Cristo. Mas tem gente dentro das igrejas insistindo na desconstrução desta cultura cristã. E nós não ignoramos, irmãos, que o Natal hoje é um momento onde foi corrompido, sim, muitas coisas. Talvez a pessoa de Jesus, em muitos momentos, ela é obscurecida pela pessoa do tal de Papai Noel. Mas se você tem Cristo no seu coração, se você tem a mente de Cristo, é um momento propício para você pregar o Evangelho. E não ficar se preocupando em reafirmar que Natal é uma festinha pagã. Eu não sei aqui quem é que monta a árvore de Natal, eu não quero saber. Mas se você monta, eu jamais vou pensar, vou colocar a mão no fogo por vocês.
de que do dia 24 para o dia 25, você reúne a sua família diante da árvore do Natal e se inclina diante dela. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu não acredito. Então, que raio de azera é essa? Que poste ídolo é esse? Então, irmãos, assim, eu não estou irado não, tá, irmãos? Eu estou só comentando aqui. É que tem momentos que são muito estranhos, a gente vive momentos muito estranhos hoje na igreja. Para mim é surpreendente a igreja muitas vezes ser tolerante com aquilo que não exige tolerância e ser intolerante com aquilo que não deveria. Tem um autor que eu aprecio também, chamado Peter Kraft. Ele é um filósofo e um teólogo. Hoje ele reside em Londres. Ele escreveu um livro, Como Vencer a Guerra Cultural. Ele é um teólogo. E ele vai dizer que nós vivemos uma guerra cultural sem precedentes. Hoje eu tenho uma certa reserva com o termo guerra cultural, porque observando, eu tenho uns 3 livros, está ali comigo. Quando se fala em guerra cultural hoje, né, dentro da sociedade, eles vão muito enfatizar um aspecto moralista demais, vai usar-se muito hoje na política, guerra cultural, as universidades usam muito esse termo hoje. Mas eu prefiro guerra espiritual mesmo, porque é uma realidade. Quando Peter Kraft, por exemplo, ele diz que não se vence uma guerra, seja ela cultural ou a guerra espiritual, como a Bíblia descreve, como Paulo descreve aqui em Colossenses e 2 Coríntios, não se vence uma guerra, seja qual for, especialmente a cultura. Primeiro, ele pontua algumas verdades aqui. Se você alegremente ficar costurando bandeiras de paz em um campo de batalha, presta atenção. Não se vence uma guerra, seja qual for, especialmente a cultural, se você alegremente ficar costurando bandeiras de paz em um campo de batalha. Hoje nós temos uma preocupação entre muitos evangélicos, e as redes sociais se transformaram em um grande, um acirrado e um poderoso campo de batalha. Campo de batalha. As redes sociais hoje são. E ali nas redes sociais, quando você faz uma afirmação bastante ortodoxa, conservadora que eu digo aqui, que você, em relação às Escrituras, você crê na Bíblia como a palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, vai se levantar no meio evangélico várias vozes discordantes. Por que essa discordância com afirmações que antes, não há muito tempo, todos os cristãos, eles davam as mãos unanimemente nessas afirmações? Por exemplo, Jesus como o único caminho para a salvação. Você faz uma afirmação dessa hoje para quem quer que seja, e principalmente em redes sociais, onde parece que todo crente, até mesmo incrédulo, são potenciais teólogos, conhecedores dos grandes temas da teologia, e eles vêm com um contraponto bastante agressivo e intolerante. Esses que pregam a tolerância se tornam intolerantes contra você, pura e simplesmente porque você fez uma afirmação bíblica. Por isso que Donald Carson vai escrever um livro chamado A Intolerância da Tolerância. Vale a pena adquirir esse livro. Ele vai falar sobre isso. Sobre tolerância, há um tempo atrás, os dicionários definiriam mais ou menos como
aquela disposição de você discordar num determinado ponto com alguém e você respeitá-lo. Eu e Luiz temos duas opiniões diferentes. Eu discordo do Luiz neste ponto, mas eu respeito como ser humano, eu preciso respeitá-lo. É a ideia dele, é o conceito dele. Mas existe uma nova tolerância, Donald Carson vai comentar, que a nova tolerância seria o quê? Seria eu discordar do Luiz, continuar discordando do Luiz, mas não porque eu tenho uma convicção na minha discordância, mas porque agora o ponto de vista dele e o meu são verdadeiros, ambos são verdades, mesmo que o meu não seja. Mas ele precisa aceitar o meu ponto de vista e eu preciso aceitar o ponto de vista dele como verdade, porque afinal, verdade hoje é algo relativo. E você afirmar categoricamente um ponto de vista seu, é você caminhar para um terreno de areias movediças, da intolerância, eu vou enfatizar aqui, a intolerância religiosa. Então, a tolerância, né, esta grande arma ou armadilha que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, é que nós, como cristãos, aprendamos e nos submetamos ao critério do diferente, independente, se é verdade ou não. E o nosso ponto de verdade, o nosso padrão de verdade, nós sabemos, usamos isso aqui, as Escrituras, a Bíblia. Este é um padrão de verdade para nós. Irmãos, a arma de Satanás hoje não é tanto possuir corpos, violentar os corpos dos seres humanos. A grande estratégia de Satanás contra a igreja é justamente entrar sorrateiramente e tomar por presas os irmãos, a igreja, por meio de filosofias, sutilezas vazias. A expressão sutilezas vazias aqui, foi traduzido, seriam argumentos, aquela argumentação que os advogados, muitos advogados, não são todos, usam num tribunal, sabendo que o que ele está defendendo ali é errado, mas ele é convincente na sua argumentação. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando muitos advogados aí vão... Eu assisti um filme muitos anos atrás, que um advogado foi contratado para acusar uma menina, uma adolescente, que tinha denunciado violência sexual contra ela. Não é o advogado do diabo daquele filme, não. Foi um outro filme, baseado em fatos reais. E o advogado, incrível, ele é persuasivo na sua argumentação. Eu não me lembro o nome desse filme, muito bom, porque retrata isto. Ele sabia, ele estava convencido que a menina, ela tinha sido violentada. Mas ele tece argumentos ali para o júri que os convence. Consegue convencê-los. E é justamente isso que Satanás faz em relação à igreja. Eu não vou entrar aqui em detalhes de quais seriam essas, contra quem que nós lutamos. Eu já falei várias vezes aqui, eu poderia novamente dizer, enfatizar que talvez o grande adversário do cristianismo hoje, nesse tempo, nesta era chamada pós-cristã, é esse tal de pluralismo, que eu só trouxe o conceito, todos já sabem o que é isso, mas um conceito que eu disponibilizei para os nossos irmãos
nas nossas aulas de quarta-feira, é que o pluralismo na filosofia, em sua forma mais extrema, é a crença de que todas as cosmovisões, maneira de se enxergar a vida, oferecem explicações da realidade igualmente válidas e verdadeiras. Isso é um pluralismo religioso. Então, eu preciso abrir o meu coração e principalmente a minha mente para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu preciso aceitar o outro. Eu preciso ser tolerante. Eu preciso deixar deste conceito de que Jesus, ele é o único caminho que leva o homem à salvação. E eu quero encerrar aqui porque a minha intenção, irmãos, nesta manhã é redespertarmos para a realidade de uma guerra, porque nós estamos iniciando um novo ano, todo final de ano, e isso é muito legal, aquele momento de confraternização, aquele momento onde nós desejamos somente coisas boas para os nossos queridos, para as pessoas. Quando você vê na praia, né, quando vira o ano, pessoas que nem se conhecem, feliz ano novo, seja um ano de saúde, paz, harmonia, muito dinheiro no bolso, aquelas felicitações que a gente já conhece. Mas será que é isso que os escritores bíblicos querem que nós entendamos como sendo a vida cristã corrente? É claro, irmãos, que eu desejo toda sorte de coisas boas, de bênçãos para todo mundo. Mas a preocupação do apóstolo Paulo aqui é que entendamos que a igreja, ela não está vestida ainda com vestes brancas, como muitos fazem na virada do ano, que eu respeito, absolutamente respeito. Mas a roupa do cristão é uma armadura. É uma armadura que Paulo vai descrever para nós, para a igreja do Senhor Jesus, lá na sua carta aos Efésios. É uma armadura. O que Paulo quer dizer com isso? Por que ele descreve o cristão com esta gravidade? É porque ele não quer que ignoremos que a nossa vida, que enquanto vida cristã estivermos aqui, nós estamos empreendidos numa guerra contra principados, contra potestades. A nossa guerra, irmãos, não é contra pessoas. Absolutamente. Quando nós percebemos uma cultura sendo corrompida, quando a gente vê uma guerra do movimento LGBTQI, o YZ, aí, tentando nos convencer de que nós temos que aceitar o movimento, nós não temos que aceitar o movimento, nós aceitamos o ser humano, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos, isso é difícil, amar o semelhante, alguns semelhantes, é difícil, porque afinal, como cristãos que têm suas vidas pautadas em verdades que são absolutas, nós odiamos o que muitos fazem. Mas nós devemos sim odiar o pecado lá e amar o pecador. A gente precisa amar este ser humano. A gente precisa respeitar esta pessoa. Mas o estilo de vida, a gente precisa estar apercebido que andar, como Paulo ele vai falar aqui em 2 Coríntios, eu já quero terminar, a expressão que ele, embora não andemos, embora vivendo, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo.
Tem outras expressões que dizem, embora não andando na carne, não andamos segundo a carne. Ele quer dizer ali que ele não vive segundo um padrão divorciado das verdades do Evangelho. É pura e simplesmente isso. Eu quero fechar aqui este ponto com uma frase de um doutor em teologia e mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Marcelo Villaforte de Oliveira, ele escreve assim: a visão pluralista amplia, por favor, preste atenção, a visão pluralista, ele está falando aqui do pluralismo religioso, essa necessidade de nos abrirmos ao diferente, amplia a possibilidade de se perceber o reino de Deus amplamente anunciado por Jesus Cristo em sua praxis e ensino, pois facilita a interação humana, o sentar à mesa com pecadores e descobrir as interações que Deus tem feito com diversos povos do planeta Terra. A teologia das religiões que se propõe a uma reflexão à luz da fé sobre a pluralidade das religiões deve permitir uma reflexão menos dogmática. Menos dogmática, ele quer dizer, fecha a Bíblia. Esquece este dogmatismo, esquece esta mente fechada de que só isso é a verdade. Entrincheirado, uma mente entrincheirada, muitas vezes promovidas por outros ramos da teologia, e levar a uma prática cristã que reflita o verdadeiro Evangelho. Esse camarada aqui é doutor em teologia. Ele é doutor em teologia. Provavelmente é membro de uma igreja. Para ter cursado, né, você fez também a Paraná, a Faculdade Batista do Paraná. Pois é, esse cara que está dizendo que nós devemos ter a mente menos dogmática, menos doutrinária, menos obtusa, dura, ele está nos sugerindo que nós abramos mão da verdade, aquilo que nós entendemos como verdade. Eu diria que a verdade é a nossa principal arma no caminho desta guerra espiritual. A verdade talvez seja um aspecto do Evangelho que está sendo mais vilipendiado, mais atacado, mais negligenciado nesses tempos que a gente está vivendo. Porque, afinal, é a verdade que está sendo relativizada. Vocês têm a Bíblia? Beleza, existe o Alcorão. Vocês têm a Bíblia? Existem os escritos Vedas, lá do hinduísmo. Vocês têm a Bíblia? Nós temos a tradição dos nossos antepassados. Este é o nosso desafio nesses dias que a gente está vivendo. E numa outra oportunidade eu quero trabalhar, eu vou compartilhar com vocês os aspectos que nos ajudam a vencer esta guerra espiritual. O apóstolo Paulo, logo no início da sua segunda carta, ele vai dizer que quando esteve entre os coríntios, ele esteve com uma consciência livre. E o que marcava o testemunho deles era santidade. Santidade diz de uma vida com Deus, de uma comunhão com Deus. É de um pensamento, uma forma de pensar que você só pode comungar verdadeiramente com um Deus verdadeiro. E ele não esteve entre os coríntios
segundo argumentações falaciosas, mas esteve entre os coríntios no poder do Espírito, na graça de Deus. Então, só para adiantarmos, Paulo ele não vai abrir mão de um coração amoroso, ele não vai abrir mão da verdade do Evangelho, ele não vai abrir mão do seu entendimento acerca de Deus. Sobretudo, e fechando mesmo, ele não vai abrir mão da oração pelos coríntios. Queremos vencer esta guerra na qual estamos inseridos hoje? Nós só a vencemos se tivermos entendimento claro, objetivo de quem é o Deus a quem servimos. Nós a venceremos com uma mente completamente livre, porque hoje nós temos a mente de Cristo que é moldado pela palavra. Uma mente livre é porque nós estamos revestidos de uma armadura que é eficaz. E ali em Coríntios, Paulo vai descrever que talvez ali naquela armadura de Efésios, capítulo 6, a espada do Espírito, empunhamos a espada do Espírito, e ele vai dizer o que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que aprendamos a usar essa espada. É uma espada, é uma arma de ataque também. Dizem que os soldados romanos tinham duas espadas, uma mais curta e uma mais longa. A mais curta ele geralmente usava para defesa e também para ataque. Mas essa espada longa aí, que o soldado romano usava, provavelmente é a arma que Paulo está descrevendo aqui, que devemos empunhá-la. Porque às vezes nós ficamos muito constrangidos com as pessoas à nossa volta e ficamos receosos de mostrar: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, não temos que nos constranger. Se você tem consciência de que você está no caminho que conduz à vida eterna, por que você vai se constranger diante de uma cultura que exige que você seja tolerante? É falta de amor isso, você sabendo que a pessoa está no caminho da perdição e você deixa ela a sua própria sorte, sendo que você conhece o caminho. E finalizando, uma das armas que Paulo usa ali em Efésios capítulo 6 é a oração. Amamos as pessoas, oramos por elas. Queremos libertar as pessoas, ver as pessoas livres. Nós somos os agentes de libertação, orando por elas. Não existem portas fechadas para o Evangelho. O Deus que nós cremos é um Deus que ama. O Deus que nós seguimos é um Deus que salva. E os agentes da salvação de Deus somos nós. Mas não salvaremos, não libertaremos e não oraremos segundo o Espírito Santo se houver uma tolerância da nossa parte em relação a todo este movimento, seja ele filosófico, religioso, cultural, que nós percebemos que claramente afronta a verdade do Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Quer fechar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, compartilhamos de uma maneira que esta palavra tem falado
ao meu coração, e eu tenho certeza que da mesma forma o teu Espírito tem falado ao coração dos irmãos. Eu tão somente relembrei aqui pontos que são tão evidentes para todos nós. Afinal, o apóstolo Paulo disse que não se cansava ou não se envergonhava de relembrar as mesmas coisas. Nós precisamos trazer à nossa mente, Senhor, em todo o tempo, a verdade da Tua Palavra, e esta verdade nos adverte de que estamos envolvidos numa guerra espiritual ferrenha, acirrada. Não há tempo, Senhor, para despirmos das nossas armaduras. São tempos de seriedade. São tempos onde o adversário, ó Deus, ele tenta impor à nossa mente conceitos que afrontam a Tua Palavra. E às vezes esses conceitos, Senhor, eles vêm de uma forma imperceptível. Eles vêm disfarçados. Eles vêm de forma sutil contra a Tua igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesses dias, que muitos cientistas teóricos chamam de era pós-cristã, pode até ter este conceito, mas nenhuma arma prevalecerá contra a Tua igreja, Senhor, porque a Tua igreja foi edificada sobre Cristo, a Sua Palavra. Ela nunca perecerá. E não pereceremos, Senhor, à medida, em todo tempo em que colocarmos o Senhor, em todo tempo em que tivermos o Senhor à nossa frente, como nosso general, como nosso comandante, como aquele que entende as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas que prontamente nos ajuda, nos fortalece. Este é o Senhor. Este é o Senhor que levará a sua igreja à vitória final. O mundo caminha para um objetivo, e este objetivo é o objetivo do Senhor. Hoje guerreamos, Pai, mas haverá um tempo em que essa história, como nós a conhecemos, ela findará. Iniciará uma nova história. Iniciará uma nova história no novo céu e na nova terra. Este é o nosso alvo, Senhor. Este é o nosso alvo. Quando toda injustiça será extinta, toda lágrima será enxugada, toda fraqueza ela se transformará em força, toda tristeza dará lugar à alegria, todo cântico será uma expressão genuína de adoração àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, único e verdadeiro Deus, Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Então toma-nos em Tuas mãos, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Fortalece-nos neste tempo de guerra. Capacita-nos no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome.